Como parar de apostar? Como vencer o vício? Essa é uma dúvida que inúmeras pessoas têm e se você aí que está me assistindo está lutando para sair do vício, esse vídeo aqui foi feito para você. Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira, eu faço um trabalho especializado no tratamento de vícios. Especialmente, eu ajudo pessoas a retomar o controle sobre suas vidas e se libertar do vício em apostas online. E nesse vídeo aqui, diferente de outros vídeos meus, onde eu dou dicas de como sair do vício em apostas, nesse vídeo eu vou trazer para você aí que está me assistindo os principais gatilhos mentais que levam você para o vício em apostas online. Nesse vídeo eu vou trazer para você sim os gatilhos mentais que fazem a pessoa continuar apostando, os gatilhos mentais que fazem a pessoa entrar e continuar cada vez mais no ciclo do vício. Então, meu caro, assista esse vídeo até o final para saber quais são os gatilhos mentais e para você sair de uma vez por todas do vício em apostas online, beleza? Mas antes disso, se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, seja muito, mas muito bem-vindo no canal do psicólogo Léo, do Psiléo, do psicólogo Leonardo Teixeira. E não esquece de, se você é novo aqui, já vem aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Beleza? Se inscreva e ative o sininho. Sim, muitas pessoas continuam apostando porque elas não percebem um ou outro gatilho mental que leva para o vício em aposta. E o primeiro gatilho mental que faz a pessoa ir lá conhecer as apostas é a curiosidade. Perceba uma coisa, uma pessoa curiosa pode descobrir muitas coisas, mas pode cada vez mais entrar num buraco, num limbo pela curiosidade. E por que eu trouxe o gatilho mental da curiosidade para você? Porque quando uma pessoa vai apostar, muitas pessoas começam a apostar pela curiosidade, para ver como a plataforma funciona, para ver se acha que consegue ganhar dinheiro, e aí vai apostando cada vez mais. Outras pessoas, quando já conhecem a plataforma, quando já perderam muito dinheiro, elas estão curiosas e querem apostar mais, querem apostar mais, querem apostar mais, porque elas acreditam que na próxima aposta elas vão vencer. Elas ficam curiosas para saber como que vai ser o resultado da aposta. Ou seja, essa curiosidade faz ela manter o ciclo do vício. Ah, será que eu vou ganhar na próxima aposta? Eu vou ganhar na próxima aposta. Então vamos ver qual que o resultado vai dar. Eu vou apostar na roleta, vai dar a cor que eu escolhi. Eu vou apostar nas apostas esportivas, eu vou ter o resultado que eu escolhi. Ou seja, essa expectativa pelo resultado pode ser extremamente perigoso. Através disso eu quero dizer para você, você é muito curioso? Cuida, hein? Presta atenção, porque esse gatilho mental da curiosidade pode ser a tua ruína. Presta muita atenção e cuida para você não cair. Por que eu estou falando isso? Porque eu vivo isso no meu consultório. Muitos pacientes falam isso, são curiosos, que querem saber o resultado da próxima aposta e esse é um perigo gigantesco. Cuida muito com isso, beleza? O segundo gatilho mental que eu trago aqui para você nesse vídeo é um gatilho mental que eu acabei de falar aqui, que é os pensamentos automáticos. Vou dar um exemplo de um pensamento automático para a pessoa. A pessoa ela tá sem apostar e aí ela pega e olha a odd. Uma pessoa que é viciada em aposta esportiva, ela olha a odd e pensa: mas se eu fizer uma múltipla, eu posso ganhar tanto. Não posso. Se eu apostar tanto, eu vou ganhar mais. Ou ela tá com um problema, uma dívida, já vem um pensamento natural, eu tenho que apostar para ganhar, eu tenho que apostar para pagar essa dívida. E além disso, o pensamento automático que eu falei agora há pouco, que é: todo apostador, ele acredita fielmente que na próxima aposta ele vai vencer. Todo apostador, ele acredita que sim, na próxima aposta ele vai ter um resultado muito bom. Diante disso, eu quero dizer para você aí que está me assistindo, não caia nessa falácia da próxima aposta vai ter um bom resultado. Porque é nesse pensamento automático de que na próxima aposta você vai ter um bom resultado, é aí que você cai, é aí que você perde dinheiro. Então cuida muito com isso, porque isso pode ser a tua ruína, beleza? Cuida e presta muita, mas muita atenção nisso. O terceiro gatilho mental que eu trago aqui para você nesse vídeo, um gatilho mental extremamente importante, que é a fuga dos problemas. Presta muita atenção, olha no meu olho, presta atenção no que eu vou te falar. Muitas pessoas procuram as apostas como uma forma de alívio, isso mesmo. Por que uma forma de alívio? Uma forma de fugir dos problemas, uma forma de desestressar.
infelizmente vai acabar se estressando cada vez mais. E eu quero que você reflita, você é uma dessas pessoas que cai nesse gatilho mental de buscar as apostas como uma fuga dos problemas? Sim ou não? Porque isso pode ser muito, extremamente perigoso. Por que que muitas pessoas acreditam que elas podem fugir dos problemas através das apostas? Porque tem pessoas que apostam por causa do dinheiro e tem pessoas que apostam pela sensação, pelo prazer da aposta. Como eu falei já inúmeras vezes aqui nesse canal do YouTube, o vício em apostas e o hábito de apostar tem uma interação direta com o sistema nervoso central, com o cérebro, que faz com que a pessoa siga apostando. Ou seja, apostar, assim como outros vícios, como pornografia, como droga, como outros vícios, ele tem uma interação direta com o sistema límbico. Ele libera adrenalina, ele libera dopamina, ou seja, ele libera prazer. E se libera prazer, a pessoa vai querer mais e mais e mais. A pessoa busca uma dose de prazer. A pessoa quer cada vez mais apostar e isso é um grande perigo. Através disso, eu quero que você reflita. Presta atenção. Você cai nesse gatilho mental de querer apostar para fugir dos problemas? Sim ou não? Outro gatilho mental que eu trago aqui para você nesse vídeo, que provavelmente te mantém no ciclo do vício em apostas, é o gatilho mental do visual. Se você entrar num cassino presencial, num cassino físico, preste atenção, esse cassino provavelmente não vai ter janelas. Por que que o cassino não tem janela? É para você perder a noção de tempo. Você não sabe que horas são, muitas vezes você não sabe se está chovendo, se está frio lá fora. E além disso, os cassinos, de modo geral, têm muitas luzes, ou seja, essas luzes são sim um grande gatilho mental. E você deve estar pensando, tá, Leonardo, mas seguinte, você falou de cassino físico, mas e os cassinos online? Se você entra num cassino online, presta atenção, se você entra num jogo de slot, se você entra num cassino online, é tudo muito rápido, tudo muito acessível, tudo com poucos cliques, tudo muito colorido, tudo muito infantilizado, tudo com musiquinha. É assim que tem o tigrinho, é assim que tem o coelhinho. Por quê? Porque é infantilizado para passar a sensação que ele é inofensivo. Isso é um gatilho mental. Tudo muito colorido, tudo muito tranquilo para passar essa infantilização, para não mostrar o perigo que tem ali. Esses jogos são, na verdade, um caça-níquel. É um caça-níquel. Então, eu quero que você entenda. O gatilho mental de se mostrar como algo inofensivo é um grande perigo. Da mesma forma, as apostas esportivas. Pensa, é só brincar de apostar no futebol, eu assisto futebol a vida inteira, mas sim, apostas esportivas podem derrubar muita pessoa. Eu tenho pacientes que chegaram para mim, viciados em apostas esportivas, que perderam mais de 150, 200 mil reais, que perderam a família, que perderam o casamento, que chegaram no divórcio, que chegou no final do mês, não tinha dinheiro para pagar o talão de água e luz da casa, não tinha dinheiro para pagar a escola dos filhos. Isso mesmo que você viu. Já imaginou um pai não ter dinheiro para pagar a escola dos filhos, para colocar comida na mesa? Isso, ele era viciado em apostas esportivas, porque ele estava compulsivo. Então eu quero que você entenda. Esse gatilho mental de ser tudo muito colorido é um gatilho mental que prende as pessoas. Presta atenção, porque isso acontece muito. Então, se você aí que está me assistindo, você quer parar de apostar, você tem que quebrar esses gatilhos mentais. Beleza? Vamos revisar comigo aqui. Antes de encerrar esse vídeo, eu trouxe os seguintes gatilhos mentais. O primeiro, o gatilho da curiosidade. Cuide para você não ser curioso com apostas. O segundo, eu trouxe o gatilho dos pensamentos automáticos. Cuide muito, porque pensamentos automáticos podem sim ser também pensamentos sabotadores, que te levam para baixo, que te prendem no ciclo do vício. O terceiro gatilho mental que eu trouxe para você aqui nesse vídeo é o gatilho mental da fuga dos problemas. Você está tentando buscar prazer nas apostas? Cuidado, que esse é um grande gatilho mental. E o último gatilho mental que eu trouxe é a estética dos sites. Luzes, musiquinhas, tudo muito inofensivo. Esse gatilho mental prende muitas pessoas. Qual desse gatilho mental você está caindo? Já tinha pensado nisso? Te entreguei ouro nesse vídeo, né? Agora é com você. Quebre os teus gatilhos mentais que vai te ajudar muito, beleza? Eu quero que você comente para mim aqui embaixo qual gatilho mental você tá caindo. Os meus pacientes, geralmente, eles caem em 2, 3 gatilhos mentais desse e eu trabalho para eles quebrar os gatilhos mentais. No meu programa, no programa Cartada Final, que eu desenvolvi com todo o amor e carinho, o programa Cartada Final, eu também ensino a minha turma do Cartada Final a identificar quais são esses gatilhos mentais e quebrar.
Tem outros gatilhos mentais que eu ensino só no programa Cartada Final também, vale muito a pena conferir, beleza? Mas eu quero que você comente para mim aqui embaixo se você aí que está me assistindo, você está caindo ou não está caindo em algum desses gatilhos aqui. Beleza? E eu quero dizer para você aí que está me assistindo também. Se você quiser chegar até mim para falar comigo, o caminho para chegar até mim é através do meu Instagram. Vai lá no meu Instagram, me segue, Leonardo F. Teixeira. Tem muito conteúdo bom no meu Instagram sobre superação de vício. Leonardo F. Teixeira, me segue e me manda um direct. Se você quiser marcar uma consulta, se você quiser falar comigo, me manda um direct que a minha equipe vai te responder lá. A minha equipe vai te responder e vai ver se eu tenho agenda ou se eu não tenho agenda para marcar uma consulta para você, mas posso tirar alguma dúvida, manda um direct, estou te esperando no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. E é claro, não sai desse vídeo sem se inscrever no canal e sem ativar o sininho. Um grande abraço, tamo junto, valeu!